Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Injustiça Brasileira. Eu sou Carla Albuquerque e estou aqui hoje com Alessandro Cantuária de Souza. Esse rapaz sofreu aqui uma grande injustiça e ele vai nos contar o que aconteceu. Mas brevemente, só para que vocês entendam, um crime aconteceu no dia 10 de junho de 2020. Que crime é esse? Uma casa, uma residência foi assaltada e um roubo aconteceu ali na região de Bertioga, que envolveu a família de um promotor. Nessa casa, pelo que eu entendi aqui, mas eu vou deixar o Alessandro contar melhor para a gente, encontrava-se o promotor e a família dele, esposa, filha e possivelmente um sobrinho dele. Alessandro, seja muito bem-vindo. Olá, Carla, Olá a todos, obrigado. Primeiramente quero agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui hoje contando a minha história. E também quero dizer que o que eu falar aqui hoje, o que for falado, essa oitiva minha, eu não vou contar nenhuma mentira ou algo da minha cabeça. Eu estou aqui para contar a verdade e tudo que eu contar aqui está no processo. A senhora me perguntar que folha está isso, eu falo para a senhora o número da folha, se precisar imprimo e dou a folha para a senhora. Mas aí você vai me chamar de você. Pode me Você. chamar de você, porque aqui eu quero que você se sinta confortável também. Tá bom. Alessandro, antes da gente entrar nessa questão do crime, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas quem é o Alessandro. Sim, perfeito. Eu sou o Alexandro Cantuária, tenho 34 anos, sou morador do Guarujá, pai de família, tenho 2 filhas lindas, a Larissa de 4 aninhos, a Lívia de 8 anos, Tenho uma esposa, minha mãe, tenho um quiosque na Praia da Enseada, o quiosque de número 7, em frente ao Hotel Casagrande. Carla, eu sou um cara que trabalha de 12 a 15 horas por dia, não fico um dia sequer sem trabalhar, Sou uma pessoa totalmente do bem, uma pessoa que nunca roubou nada de ninguém, não tenho necessidade disso, nunca precisei, Sou uma pessoa honesta, que vive do trabalho para casa e que vivo simplesmente com a ideia uma só, que sustentar minhas filhas, criar minha família, poder pagar uma escola, como eu sempre fiz, e seguir minha vida. E Alessandro, quando a gente fala aqui, desse caso que aconteceu e de fato aconteceu um crime, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já se envolveu em algum crime antes? Não, eu tenho 34 anos, como eu acabei de dizer. Eu nunca tinha entrado em uma delegacia na minha vida. Nunca. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é nascido e criado na região do Guarujá? Sim, nasci no Guarujá. E aí, só para as pessoas entenderem, aqui o Guarujá é o litoral de São Paulo, A Bertioga fica bem próximo. Não tão próximo, Mas é também no litoral aqui de São Paulo. Mas assim, Bertioga fica a uns 50 quilômetros. Do Guarujá. O roubo ainda foi uns 15 quilômetros para frente de Bertioga, bem quase no litoral norte já. Ou seja, quando a gente fala desse roubo, ele aconteceu da onde você se encontra, 65 quilômetros, é isso? 65 quilômetros, bem distante, Bem distante. E me conta uma coisa, você frequenta a região de Bertioga também? Ou você vive, mora, trabalha somente ali nessa região do Guarujá? Porque a gente está falando de 65 quilômetros, mas também não é tão distante, E a gente sabe que às vezes você precisa, enfim, comprar algum determinado produto que você não encontra ali naquela região do Guarujá, da orla ali do Guarujá, você pode ir ali para cidades, municípios vizinhos. Sim, talvez a pessoa possa se deslocar, Isso. Mas não, eu moro no Guarujá, tudo que a gente faz no Guarujá tem. Fornecedores, mercados. Então eu não sou uma pessoa de ir em Bertioga, não tenho esse costume. Tá, e esse crime aconteceu no meio da pandemia? Em plena pandemia. Em plena pandemia. Como é que estava a situação do seu quiosque? Vocês estavam em funcionamento? Vocês estavam fazendo delivery? Como é que estava aquele momento ali da tua vida? Olha, a gente quiosqueiro, nós sofremos muitos, porque de todos os comércios, a gente da praia, a gente foi o primeiro a fechar e o último a abrir.
Então já estava totalmente fechada, a praia toda cercada com alambrado, ninguém podia nem tomar um banho de mar. Então já estava fechado o quiosque. E como é que você viveu nesse período? Olha, a gente viveu com a que tinha um pouquinho guardado na poupança, né? A gente até vive bem, porque assim, para não perder os peixes, então, em plena pandemia, pode ser que a gente estava comendo peixe, estava passando até um pouco bem. Mas vocês chegaram a fazer delivery? Porque algumas pessoas, né, que tinham quiosque fizeram isso, né? Então, eles preparavam ali alimentos para entrega ali também na região. Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro também. Então, no caso da gente no Guarujá foi bastante diferente. Lá eles, tipo assim, fecha tudo e não abre. Depois liberou. Aí depois voltou a fase roxa, que o governador chamou de fase roxa. E nessa fase roxa, eles permitiram que fosse feito o delivery. Mas assim, a gente de quiosque, o delivery, a gente chegou na conclusão de que é mais aquelas pessoas que já têm aquele costume, né? Então, a orla da praia tem muito restaurante. Então, alguns amigos meus fizeram delivery e viram que não estava tendo retorno. Então, a gente optou deixar fechado mesmo e aguardar abrir. E aí você ficou todo o tempo na tua casa, com as suas filhas, a sua esposa? Todo o tempo em casa. Na casa da minha mãe, né? Na casa de parente ali. Você pouco se locomovia. Pouco se locomovia. Tá. E aí esse crime aconteceu em junho de 2020. Foi um roubo a uma residência. E essa residência pertencia a um promotor, é isso? Perfeito. E como é que o seu nome foi parar junto a esse crime? Olha, Carla, assim, isso é um mistério que até hoje a gente não sabe, né? Segundo o inquérito, que o delegado achou o meu nome pelo sistema Detecta, do Detran, que é um sistema que de todas as pessoas que têm ali a CNH. Então, pela minha CNH, eles puxaram uma foto de 8 anos atrás. Hoje, no caso, essa foto tem mais de 10 anos, a senhora vê. Eles pegaram uma foto de 8 anos atrás, não sei como, né? Não sei dizer para a senhora como que... E mostraram para as vítimas via WhatsApp. Ele apenas pegou e encaminhou para a vítima e falou, olha, quem roubou vocês foi um cara do olho verde com marcas de acne no rosto. Tá esse aqui. As vítimas, é esse mesmo, apenas confirmaram que era eu. E me conta uma coisa, você acabou sendo envolvido nesse crime. Você possivelmente acabou estudando muito esse crime. E eu acho que é muito mais inteligente você me contar do que eu falar aqui. Conta um pouquinho, que crime foi esse, Alessandro, que você foi arrolado? No dia 9 de junho, meia-noite, por volta da meia-noite, isso segundo diz o inquérito, né? Uhum. Como a senhora disse, eu estudei o processo inteiro, eu conheço bem esse processo, de ponta a ponta. 4 assaltantes adentraram em um condomínio chamado Costa do Sol, na praia de Guaratuba, uns 15 quilômetros à frente de Bertioga, sentido litoral norte. Pernoitaram numa residência e por volta das 6h30 da manhã, eles entraram em uma casa, onde tinham 3 pessoas, uma moça e a filha dela e o sobrinho dela, né? Todas as 3 parentes, porque a casa é uma casa de veraneio do promotor, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Entraram, renderam as vítimas, né? Devem ter feito todo aquele escarcéu que a gente já deve imaginar como que um bandido deve fazer, né? Um crime bem grave, muito gravíssimo mesmo. Amarraram as vítimas num quarto, pegaram tudo, os pertences das vítimas. Teve extorsão também, porque eles levaram uma máquina de cartão e passaram os cartões da vítima. Tanto que o Ministério Público pediu até para ver se algum dinheiro caiu em alguma da minha conta bancária. Ou seja, durante o roubo, eles também levaram uma maquininha de cartão de crédito. Isso. E eles fizeram subtração, inclusive, de valores. Isso. Ou seja, esse dinheiro saiu de um lugar e foi para o outro. Sim. Facilmente um banco tem como rastrear isso. Mas foi ocultado isso, né? Isso foi ocultado? Isso não está no processo? Não está no processo a conta que entrou. Quando eles viram não foi do Alexandro, não precisa falar mais nada. A verdade... Agora, Alessandro, me diga uma coisa. Você está me falando de 4 pessoas. As vítimas informam que 4 assaltantes homens entraram na casa delas.
Perfeito. É isso? Sim. E a gente está falando de um condomínio. Quando a gente fala de um condomínio, ele tem uma guarita. Entendo eu isso. Você sabe se tinha uma guarita, se tinham vigias? Como é que eles conseguiram passar pela segurança dessa guarita? Alguém informa isso? Sim, sim. Tem uma guarita, né, uma guarita muito segura, com cancela automática, umas 30 câmeras. O meu advogado esteve nessa guarita, né? Só que eles alegam que a câmera não pegou, porque os assaltantes roubaram e ainda fugiram com o carro da vítima, um Honda Civic, de propriedade da senhora, da esposa do promotor. Eu sei, mas como é que eles conseguiram entrar no condomínio? Porque eles entraram. Sim, simplesmente entraram. E como é que ninguém anotou placa? Não, eles entraram a pé. Ah, eles entraram a O processo pé. diz que eles entraram a pé. Ah, tá. Eles não entraram de carro. Não, eles entraram a pé e saíram com o carro da vítima, Mas eles entraram a pé não pela frente do condomínio? pelo lado. Eles pularam o quê? Um muro? Tem uma cerca? Não, tem um caminho de mata, Então o processo fala que eles entraram por ali. Mas a câmera pegou eles entrando. E aí a guarita informa que eles não tinham mais essas imagens, porque não gravaram ou porque tinha passado algum tempo. O que é informado? Eles não informaram nada, eles apenas disseram que as câmeras não pegou os assaltantes fugindo. E nem entrando. Não, entrando, sim, mas como era de noite, não conseguia detectar como eram essas pessoas, né? Ah, tá. Só um grupo de pessoas. E só deu para ver 4 pessoas passando ali por perto do mato, mas não dava para ver fisionomia. Aí você me diz que esse assalto, esse roubo aconteceu às 6h30 da manhã, é isso? Isso. Eles pernoitam em uma casa, isso? Essa casa estava vazia? Isso, porque lá é a casa de veraneio, a maioria das casas, né? Então eles pernoitaram numa casa, bagunçaram a casa toda, encontrou impressão digital deles na casa inteira. Eles roubaram essa casa também? Não, eles só pernoitaram, bagunçaram, fizeram comida nessa casa, mexeram na geladeira, bagunçaram tudo. E 6h30 da manhã entraram na casa que foi assaltada. E aí, nessa casa, tinham 3 pessoas. Tinham 3 pessoas. E essa casa é de posse de um promotor do estado de São Paulo. É, um promotor e ex-procurador aposentado. Hoje ele é aposentado. Certo. E eles ameaçaram as vítimas. O que o processo informa? Olha, a vítima disse que eles não foram muito agressivos assim com elas, né? Só o do olho verde, que no caso seria eu. O que ela disse que tinha o olho verde, estava com um facão na mão. Olha que absurdo. Estava com um facão e ameaçava, se você não me der as coisas, eu vou te matar com esse facão. Era o que o do olho verde alegava, porque a gente tem que deixar bem frisado, Carla, que eram 4 assaltantes. Porém, 3 tinham olhos pretos. Apenas um tinha um olho verde. Tá. Ela deixou bem claro no processo. Só um tinha o olho verde, branco com máquina de acne. Que no caso foi que me jogaram no lugar desse cara, né? Entendi. Então, Mas continua. então esse cara, ela disse que era o mais agressivo. Que estava com facão e que falava que se ela se mexesse, ele ia matar, ia dar uma facãozada, sabe? Essas coisas que... E eles amarraram essas vítimas? Não, eles trancaram num quarto. Ela disse Todos juntos? Todos juntos, na hora da fuga. Trancaram num quarto e falaram, ó, daqui a pouco você chama a polícia. Vocês começam a gritar, porque se gritar, isso que a vítima disse na audiência, né? Tá. Se você gritar, a gente vai voltar e vai matar vocês. E foram embora. Mas durante o processo do roubo, como é que... o que as vítimas declaram? Eles ficaram aonde? Eles ficaram num cômodo, eles estavam amarrados, tinha alguém vigiando, eles estavam armados, era um facão somente, ou eles tinham uma arma de fogo? Não, um estava com facão, que era Tá. esse olho verde, e o outro, segundo a vítima, estava com uma arma. Uma arma de fogo? Uma arma de fogo, e apontava a arma de fogo. E a todo momento, porque elas contam que quando eles entraram, ela estava dormindo. Tá. Então eles foram no quarto de cada um, 3 quartos diferentes, pegaram as 3, né, e juntaram tudo no mesmo quarto. E ali um ficou tomando de conta e os outros, o que estava com a arma tomando de conta, e os outros foram pegando os pertences. Celular, televisão, aí apareceu um com a maquininha de cartão e fez as transações. E Ou seja, tiraram dinheiro, né, da conta dessas pessoas e foi para alguma conta, foi para algum lugar esse dinheiro. foi com certeza, né? É só rastrear para onde foi. E me conta uma coisa,
O que essas vítimas alegam? Elas ficaram olhando para essas pessoas, ou eles colocaram vendas, ou pediram para eles olharem para baixo, porque isso tudo é muito importante. Porque o que você me conta aqui é o seguinte, que eles colocaram as vítimas todas juntas, num cômodo, e pediram para que elas ficassem quietas enquanto os outros integrantes faziam a limpa na casa, é isso? Segundo as vítimas, sim. E quem ficou controlando foi a pessoa que tinha uma arma de fogo, correto? Isso, que é o que a vítima disse que era o mais bandidão. Ela usou essa expressão. Mas não era o homem de olho verde. Não, o de olho verde estava com um facão. Estava com o facão fazendo a limpa na casa. Sim, e um outro com a maquininha. E o outro com a maquininha. Mas quem estava vigiando as vítimas era um homem que não tinha os olhos verdes. O homem que não tinha os olhos verdes. E eles ficaram olhando para esse homem, eles disseram isso no depoimento deles? Então, ela disse assim que ela não conseguiu ver muito porque ela toma remédio controlado para dormir. Tá. Então, quando ela acordou, ela não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Tá. Né? E ela também disse que o tempo que ficou olhando, não tem como dizer quem de fato é, porque era época de Covid, como você disse. Eles estavam de máscara. De máscara, elas disseram que estavam de máscara, gorro e boné. Ou seja, ela deixou bem claro, eu só vi realmente os olhos, mais nada. Ou seja, ela não conta nada se eles estavam de casaco, se eles, porque assim, por que eu estou te fazendo tantas perguntas, né? Porque dependendo da roupa que aquelas pessoas estavam usando, você pode inclusive identificar uma tatuagem, uma mancha de nascença, né? As mãos. Sim, sim. Elas colocaram mais informações ali no depoimento? Não, só falaram que um estava com uma máscara do Corinthians, né? E outros com máscara branca e com camisa amarrada na cabeça. Uma camisa amarrada na cabeça. E me conta uma coisa, você me falou que uma das vítimas, que era a esposa do promotor, tomava remédio controlado, é o que está no processo. Sim. Mas os outros são mais jovens. Essas outras duas pessoas não falam nada, não dão mais informações? Sim, a filha do promotor, ela disse que desmaiou, então não viu muita coisa. O sobrinho do promotor, ele já conseguiu ver mais, visualizar mais, né? E ele disse só que ele só conseguiu ver de fato, assim, de olhar para o rosto, o cara que estava com a maquininha de cartão. Tanto que na audiência ele falou, olha, os outros não tenham como reconhecer. Você vê, Carla, que eles não viram nada. Que o sobrinho do promotor, ele disse que o cara de olho verde usava brinco e tinha a pele escura, negra. Ou seja, você não usa brinco, né? E nem tem a pele negra, né? E não tem orelha furada, E não tem orelha furada, está aqui bem evidente. Agora, me conta uma coisa, o que foi subtraído dessa casa? Eles informam? Informa, sim, uma calça, um celular, acho que na verdade não, acho que é uns 2, 3, os celulares deles, né? Uma televisão e o carro. Então eles roubaram um carro, uma televisão, os celulares. E R$1.000 acho que umas 2, 3 transações de R$1.000 no cartão de crédito. Tá. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Eles pediram as senhas dos celulares? Ela não disse isso. Isso você não sabe se Não, está no processo? Isso não consta no processo. Ou seja, então, vamos voltar aqui. O roubo foi um carro, uma TV, uma calça. Uma calça. Os celulares das vítimas e R$1.000. Isso é o roubo dessa casa. Isso é o roubo dessa casa. 4 pessoas. Você acha que um comerciante, eu sou comerciante, tem necessidade de roubar R$1.000 de alguém? É que, assim, a gente não pode achar, entendeu, Alessandra? A gente tem que... porque tem uma questão, né? Quando a gente eu vou te dar um exemplo aqui. Você deve ter assistido a série do Dahmer, não assistiu? Não assisti. Do canibal? Não assisti. Então tá, mas eu vou te contar rapidamente aqui. Ele era um homem muito bonito, loiro do olho verde também. Ninguém poderia imaginar que aquele homem era um canibal, que ele era um serial killer. Então, assim, o criminoso não tem cara. Sim, quando a gente fica imaginando, não, o criminoso tem cara, não, ele não tem cara. E quando a gente começa a querer rotular as pessoas, a gente comete erros. Então, qual seria a cara desse criminoso? Ele é rico, ele é pobre?
Sim, sim, Ele é sim. branco, ele é negro, ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro, entende? Qualquer pessoa pode ser um criminoso. É verdade. O trabalho da polícia, da boa polícia, é investigar. Que é o que não houve, diga-se de passagem. Investigar e, inclusive, ir eliminando quem são os possíveis criminosos ou não. Autores, né? Os autores do crime. Muito bem. Aí eles saem, normalmente pela cancela, e vão embora com o carro da vítima. Com o carro da vítima. Que, você sabe que marca era esse Sim, carro? no processo diz um Honda Fit. Um Honda Fit. Esse carro foi encontrado? Foi encontrado. Eles apenas saíram do condomínio. Andaram alguns quilômetros, abandonaram o carro na pista e sumiram. Então, vamos voltar. Apesar do carro ter sido roubado, ele foi encontrado. Sim, no mesmo momento. Tá. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Então, a gente está falando de uma calça, nós estamos falando de uma TV, É. de 3 celulares, possivelmente, e de R$1.000. Não, 2 celulares. 2 celulares. Porque ela conta que o dela ela conseguiu esconder, eu tô lembrando aqui na audiência, ela disse isso, que foi o que ela conseguiu avisar o esposo dela para chamar a polícia. Tá, e de R$1.000. É isso que a gente está falando, esse é o roubo. Isso mesmo. Esses objetos foram encontrados ou nunca foram encontrados? Nunca foram encontrados. Nem a TV, nem os Nada, celulares. Muito bem. Aí, isso aconteceu no dia 20, correto? Não, dia 10. Desculpa, isso aconteceu no dia 10, correto? Corretíssimo. Tá. Quando a polícia chegou até você? Que dia? 17 de junho, Ou seja, 7 dias depois. 7 dias após o roubo. Certo. E quem foi te procurar? Quem chegou na sua casa? Por volta de umas 6h30, 7 horas da manhã, bateram no portão, eu abri, tinha lá uns 3 carros da polícia, e eles falaram, olha, você pode ir na delegacia pra gente, você dar umas explicações pro delegado? Eu falei, mas sobre o quê? Não, não é nada muito sério, vamos lá. Eu falei, não, mas você tem que ir, você tem que ir. Eu fui na delegacia sem saber o motivo, Carla, achando que ia dar... Mas eles te entregaram algum documento? Eles disseram que tinha um mandado de prisão temporária. Você chegou a ver esse mandado de Vi prisão? esse mandado, vi. Me prenderam, né, me levaram, não foram assim agressivos comigo, sabe? Mas você foi para qual delegacia? Delegacia de Bertioga. Você foi, então você sai do Guarujá e vai para Bertioga, é isso? Isso, a delegacia onde... Delegacia crime que aconteceu. que é a presidente do roubo. E você foi sozinho ou você foi acompanhado de um advogado? Não, 7 horas da manhã em casa, eu estava com a minha esposa e minhas 2 filhas. Fui sozinho. Eu e tudo que tinha dentro da minha casa. Tudo. Certo. Aí você foi com a polícia. Fui no carro da polícia. Eles já levaram você. E o que aconteceu quando você chegou na polícia? Então, quando eu cheguei na delegacia, eles levaram tudo que tinha na minha casa, né? Tudo que você pode imaginar mesmo. Querendo descobrir se algo daquilo pertencia ao roubo, né? Foi você e levaram os pertences da sua casa? Tudo que Mas isso estava no mandado, que era para que eles levassem esses objetos da sua casa? Sim, porque existia um mandado de busca e apreensão, né? Tá. Então eles levaram tudo. Você chegou a ler esse mandado? Não me deram essa oportunidade. Eles não deixaram uma cópia com você? Não. Gente, que estranho, porque eles têm que deixar uma cópia, Não, né? não deixaram. Explicando por que eles estariam levando aqueles pertences. Então, eu falei, mas por que eu tô preso? Aham. Eles falaram, não é nada demais. Vamos que o delegado quer conversar com você. Aí você foi. Aí eu fui. Quando você chegou na delegacia, o que o delegado falou para você? Quando eu cheguei na delegacia, o delegado nem estava. O delegado chegou na delegacia bem depois do almoço, umas 2 horas da tarde. Tá. Ou seja, eu fiquei esse tempo todo lá conversando com os investigadores. Tá. E os investigadores, nesse momento, não lhe disseram que você precisaria de um advogado? Não, eles pegaram meu celular e da minha esposa, Tá. pediram a senha. Eu coloquei a senha porque eles queriam encontrar ali algum vínculo meu com os outros 2 assaltantes que já tinham sido identificados pelas impressões digitais. Ou seja, o roubo foi dia 10. Porém, no dia 12, eles já sabiam quem eram 2 assaltantes, pelas impressões digitais. Tá. Correto? E aí eles me mostraram a foto desses 2 caras. E falou assim, você conhece esses 2 caras aqui? Eu olhei a foto e falei, não, nunca vi. Ele tem certeza? Eu falei, com certeza. Ele falou, então dá teu celular. Dentro da delegacia.
pegaram meu celular, olharam tudo para tentar achar uma conversa, porque se eu fosse o assaltante tinha que ter uma conversa ali, né? Alguma coisa, um contato. Eu sei, Alessandro, mas isso aí é muito irregular. Porque assim, é lógico que com o mandado judicial, eles podem fazer a busca e apreensão de objetos, inclusive do seu celular, né, para fazer uma verificação. Mas precisa ter um mandado, você precisa ter cópia disso, inclusive para entregar para o seu advogado. Sim. Agora, para você ser interrogado, você precisa ter um advogado. E a minha pergunta para você é, eles informaram isso para você, que você precisava da presença de um advogado? Se você abrir a mão do seu advogado? Não, Carla, a única coisa que eles fizeram foi pegar um cabo e falar, se você não falar que era você nesse roubo, a gente vai te matar aqui dentro. A polícia falou isso para você? A polícia falou, e eu falo quem foi o policial que fez isso. E eu falava, mas como é que eu vou falar uma coisa que eu não fiz? Eu não estou entendendo. Ele, não, fala aqui que conhece esses dois caras. Eu falei, mas o senhor não está entendendo. Eu não vou falar que conheço uma pessoa, eu não sei nem do que se trata. Ele falou, então tu não vai falar, é melhor tu falar, que vai ser melhor para tu. Fala que conhece esses dois caras. Eu falei, mas eu não conheço. E isso ficou das 7h30 da manhã até umas meio-dia, 1h, eu sofrendo todo tipo de pressão psicológica dentro daquela delegacia. E me diga uma coisa, a sua esposa estava com você? Não estava. A minha esposa... Só você? Só, porque eu fui no carro, a minha esposa chegou depois, né? Aí a minha esposa chegou com o meu primo, que é advogado. E durante esse... Mas eles fizeram só uma tortura psicológica ou eles chegaram a te machucar? Não me bateram, não encostaram em mim. Foi psicológico. Tipo, o que a senhora imaginar que eu escutei para falar que conhecia aqueles dois, eu escutei. Isso foi só um policial ou ele estava com outros? Não, tinha uns 4. E todos eles fazendo isso ou isso era somente uma pessoa? Não, somente uma pessoa que estava calma, não precisa disso, tem que ver se é isso mesmo. E eu sem entender nada. Esse eu lembro muito bem, é um moreno. Um moreno meio forte, que eu sei o nome dele. Esse ele falou, calma, vocês não precisam disso, a gente não sabe se é isso mesmo. E os outros, não, foi ele vai ter que falar que foi ele, e aquela bagunça toda, aquela pressão psicológica gigantesca, até que, só que assim, como que você vai falar que conhece uma pessoa que você não conhece? Então, eles é um absurdo, tudo é um absurdo. Começa que eles deveriam ter te informado, né, que você tem o direito de contactar um advogado, ou se você não tem advogado, eles precisam, né, constituir um defensor para você, porque você tem o direito, inclusive, de ser ouvido na presença do seu advogado. Sim, sim. Mas eles Entende? não queriam. Eles... Colher o seu depoimento dessa forma é completamente irregular. Isso não é o bom trabalho da polícia. Isso não é a polícia que a gente quer, nem a polícia que a gente reconhece. Tanto que depois eles colocaram no inquérito que eu preferi me calar. Mas não era que eu preferi me calar. Eu, de fato, de verdade, não tinha o que falar. Porque eu não sabia nem do que se tratava. Quando a sua esposa chegou com esse seu primo, que é advogado, é que aí colheram o seu depoimento, é isso? Não, em momento algum. Porque quando minha esposa chegou, o delegado, José Aparecido Cardia, ainda não estava na delegacia. Tá. Como eu disse para a senhora, ele chegou bem depois do almoço, por volta de umas 2h da tarde. E eles ficaram lá, meu primo veio, olhou para mim, né, um lugar que eles chamam Corró. Um lugar horrível dentro da delegacia. E ele falou para mim, Alex, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo. Ele, não, então vamos esperar o delegado para a gente descobrir, né? Mas o seu primo chegou a tomar alguma providência ali, jurídica? Não tinha como, porque ele é advogado, mas ele é além dele não ser advogado criminalista, ele é advogado de outra área, sabe? Mas ele, por ser advogado, ele estava ali, querendo entender, mas... deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? É lógico que quando um crime acontece, você precisa de um especialista na área penal, na área criminal. Mas qualquer advogado, nesse momento, pode estar do seu lado ali, inclusive para ouvir o seu depoimento. É importante que o depoimento seja acompanhado de uma pessoa para que, inclusive, não há... Sabe, todo o processo, Alessandro, ele precisa, e é importante a gente explicar para as pessoas, ele tem que correr dentro do rigor da lei. O que é o rigor da lei? É que o réu
tem direito à defesa. Ponto. Inclusive, para lá na frente, não correr nulidades no processo. Que é o que mais tem nesse, né? Exatamente. Agora, quando isso é negado, o processo já começa viciado. Entende? Porque, assim, nós, como sociedade, não somos obrigados a conhecermos com profundidade as leis, né? Então, por isso, nós temos ali advogados, pessoas, né, que trabalham com o direito. Não necessariamente, naquele primeiro momento, você precisava de um especialista, mas você precisa de uma pessoa que entenda os trâmites da lei, até para saber se tudo está correndo perfeitamente, se você não está sofrendo tortura, seja ela psicológica ou física. Isso não pode, não pode. Entende? Entendo. Você colher o depoimento de uma pessoa na base da tortura, isso por si só já é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Sabe, eu conheço vários policiais e vou te dizer, nós somos aqui muito fãs da boa polícia. Porque nós precisamos da polícia. Precisamos. Muito, porque senão isso aqui a gente vai ver um caos. Mas a gente precisa da boa polícia. Esse tipo de policial, não. Isso aí nós precisamos combater. Um policial que pega... Porque podia ser o pior de todos, entende? O pior criminoso. Ele tem que andar dentro dos limites da lei, porque qualquer coisa que ele faça de errado, ele consegue destruir todo o processo. Porque já começou errado. Isso não é o trabalho da polícia. E assim, Carla, se você ficou chocada só com isso, a senhora não sabe ainda os absurdos que tem daí para frente. Isso aí é o mínimo do começo. Aí você chegou lá, você disse que não sabia de nada, o seu primo estava lá com você, aí o delegado chegou. O delegado chegou. Aí ele colheu o seu depoimento? O delegado chegou, eu falei, doutor, você pode conversar comigo? Ele falou para mim, eu não converso com um bruxo. Quando eu quiser falar com um bruxo, eu chamo. Não é para me chamar. E assim, eu falei, tipo assim, meu Deus, bruxo? Eu? Sabe, eu trabalhei 5 anos dirigindo uma ambulância UTI. Eu fui chamado a vida inteira de anjo. Quantas vidas eu ajudei a salvar? Eu fiz parto dentro de uma ambulância, quando eu trabalhava numa ambulância UTI. E eu me deparei com um cara me chamando de bruxo. Aí eu já fiquei, né, tipo assim... Aí tinha um cara no corral, ele falou, meu, fica na tua. Eu falei, então vou ficar quieto. E só escutei. E o delegado não falou nada. O delegado só falou comigo, Carla, 3 palavras. Primeiro, ele pegou o telefone e ligou para uma pessoa. Isso eu escutei perfeitamente. Ele falou, doutor, eu tô com um cara aqui, o delegado dizendo, não sei para quem, no telefone. E eu tô com um monte de eletrônico aqui, preciso que você veja se é o teu. E o telefone viu a voz, e eu ouvindo, né? E ele falou assim, aí a pessoa falou, o que que tem aí? Ele falou, olha, eu tô com uma televisão aqui, LG, tal. O cara falou assim, a pessoa do outro lado falou, olha, não é minha. O que eu tô falando aqui, Carla, foi a mesma coisa que eu disse pra juíza. Quero que você saiba disso. E aí ele falou, tá, tem mais o quê? 2 celulares. Fala o celular. Ele falou o celular. A pessoa do outro lado falou, não, esse celular não é meu. Ou seja, tudo que tinha meu, a pessoa do outro lado, que eu acredito, Que podia ser uma vítima, Que que era vítima, né? que era as vítimas desse roubo, não no momento, depois, né, eu fui ter essa ideia. Falou, não, nada disso é meu. O delegado veio na porta do Corró e falou para mim assim, olha aqui, Alexandre, eu vou fazer um circo nas tuas costas. Aí eu falei, mas por que o senhor quer fazer isso comigo? E isso está gravado na audiência, eu falei isso para a juíza. Tudo que eu falo aqui eu provo para a senhora com o que está no processo, está no processo, documentado. Aí ele falou para mim, eu vou fazer um circo nas tuas costas. Só, virou as costas, não me falou mais nada, não me interrogou mais nada. Dali, eu fui levado para a delegacia de Guarujá, porque a delegacia de Bertioga não fica ninguém preso ali. Tem que ser uma cadeia, né? Uhum. Me mandaram para a cadeia pública do Guarujá e eu fiquei na cadeia pública no mandado. Aí descobri depois de 15 dias, porque a gente contratou um advogado especialista, né? E até então não sabia o que estava acontecendo. Você ficou preso preventivamente, é isso? Temporariamente, 30 dias, primeiro. Sem saber o que estava acontecendo. Uns 15 dias, porque o processo estava em segredo de justiça, Carla.
Então nem o advogado tinha senha, não era qualquer advogado que descobria. Aí o advogado foi Tem que lá... ser o advogado constituído. Isso, pegou minha assinatura e foi entender. Aí ele avisou, chegou lá para mim e falou, olha, você está sendo acusado de um roubo, você é o cara do olho verde no roubo, você estava com um facão. Ele falou, uma baderna. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, eu não fiz nada disso. Ele falou, sei, sua família já falou para mim que você não fica... Ele já tinha falado com a minha família, né? Explicado. Ele falou, bom, agora vamos lutar para provar que não é você. E a gente descobriu que esse delegado, ele criou o que me ligou nesse roubo. Onde meu nome entrou nisso para a justiça, né? Como que colocou o nome Alexandro? Esse delegado, José Aparecido Cardia, o que ele fez? Ele criou um documento, folha 27 do processo, 27 e 28, dizendo que um outro assaltante, por nome de Ariel, fez um roubo em um outro condomínio, dias antes desse. E eu fui com o meu carro, que eu era mecânico, e eu fui com o meu carro dar um suporte mecânico nesse outro, um documento totalmente falso. E esse documento ele se mostrou no curso do processo falso, totalmente falso. Inclusive o senhor delegado ele pediu desculpa na audiência para a juíza. Ele falou, excelência, eu me retrato, peço desculpa, porque a gente impugnou esse documento. Esse delegado pede desculpas. Desculpa, isso está na audiência, eu mostro para a senhora. Não, vai colocar aqui. A gente impugnou esse documento que ele alegou que o vínculo meu e do Ariel foi esse, que o Ariel fez um roubo, o carro do Ariel quebrou e eu era mecânico. E eu fui dar suporte, olha que absurdo. Mas você é mecânico? Não, eu sou quiosqueiro, eu mal sei trocar um pneu de carro. Agora, só que aconteceu, o advogado falou, opa, então peraí, esse outro condomínio tem uma câmera por metro quadrado. Vamos, pediu para a juíza, falou, excelência, oficia o condomínio onde teve esse outro roubo para ver se mostra o Alexandre indo lá dar esse suporte. A juíza de prontamente oficiou o condomínio Riviera de São Lourenço, esse condomínio, falou que eram as imagens tal desse dia, e o condomínio falou, não tem nada a ver. O carro desse rapaz jamais entrou aqui, não tem nada a ver com isso, o Ariel tem as fotos dele, o Ariel saiu daqui num guincho. Ou seja, esse documento... Foi guinchado, então. Foi guinchado. Esse relatório em aditamento, que o delegado, para criar esse vínculo, foi esse vínculo que me prejudicou. Porque ele colocou assim, na folha 28. Ele colocou o seu carro como sendo o carro que tinha entrado no condomínio, é isso? Ele colocou assim, ó. Aí, pelo Detecta, a gente viu que o carro do Alexandro chegou de quem era o carro, que deu suporte mecânico para o Ariel. E vimos que o dono do carro era uma pessoa de olhos verdes, como relata a vítima. Pegamos a foto dele e mandou para a vítima pelo WhatsApp. Não, desculpa, senhora, você vai se assustar mais uma vez. Esse mesmo delegado disse que as vítimas no dia 15 de junho foram à delegacia fazer um reconhecimento por fotos, coisa que é totalmente inverdade, uma mentira. A minha foto, as próprias vítimas falaram, olha, eu nunca fui numa delegacia. A vítima disse, foi tudo pelo WhatsApp. E o delegado mandou, não foi nem para a vítima, foi para o promotor, que é o esposo da vítima. Ou seja, teve um roubo, um reconhecimento via WhatsApp, totalmente viciado, e vítimas que nem sequer compareceram à delegacia. E a autoridade policial cria um auto de reconhecimento fotográfico, dizendo que as vítimas no dia 15 de junho foram na delegacia e fizeram o reconhecimento na sede de delegacia. Mais uma mentira, olha que absurdo. É muito triste tudo isso que você está contando. E está no processo. Assim, eu não estou aqui para falar mal da polícia, porque eu não tenho nada contra... No meu estabelecimento vão muitos policiais de São Paulo, sabe? Muitos policiais que me conhecem lá. Não, e vou te falar uma coisa, Alessandro, posso chamar de Alex, né? A grande maioria dos policiais é sensacional, eles são muito bons. A gente precisa combater os maus policiais. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. E quando ele é mal investigado, quem paga por isso é a sociedade. Agora, quando ele é mal investigado e coloca um inocente como culpado, isso é um problema muito sério. Isso é muito sério. Então, e você acredita que nesse dia 15, porque assim, a minha foto, ele mandou para as vítimas dia 17, que foi quando ele conseguiu esse mandado de prisão.
as vítimas já tinham reconhecido um outro cara de olho verde. Tá lá no processo. Tanto Não era você. não era eu. Eu estava um indivíduo. Mas essa pessoa que eles reconheceram é de fato o assaltante? Também não é. Ah, então é uma outra pessoa se- também que caiu aí Que ia caindo, na malha do erro. ia caindo no balaio de gato. E você vê como esse reconhecimento fotográfico vem se mostrado ao longo dos anos um câncer no Código de Processo Penal. Porque o cara que eles reconheceram dia 15, desculpa, o indivíduo de número 2 também não é o cara de olho verde. Hoje a gente sabe porque a gente tem um verdadeiro assaltante de olho verde identificado. Ou seja, a vítima já tinha apontado um cara errado, dia 15. Só que no dia 17, a autoridade policial mandou a minha foto para as vítimas, disse para a vítima que eu era mecânico amigo do Ariel, contou essa mentira. A vítima simplesmente mudou o reconhecimento dia 17. Você consegue imaginar que absurdo? Tanto que o juiz de piso que me absolveu, ele colocou não. As vítimas já tinham feito um reconhecimento e mudaram no dia 17 para reconhecer o Alexandro. Que segurança isso traz para a justiça? Mas aí me diga uma coisa, aí o delegado fechou o inquérito, coloca você no rol dos criminosos. Sim. E manda para o Ministério Público. Sim. A minha pergunta é, o Ministério Público denuncia você? O Ministério Público me denuncia, né? Eu não tenho nada contra o Ministério Público, né? A gente que é leigo, eu no caso, e muitos brasileiros, acredito milhões de brasileiros, aqui eu estou fazendo um desabafo, tá, Carla? Tá. Porque eu sempre imaginei que o Ministério Público é aquele órgão que faz a justiça. Que eles vão ver, não, é o cara mesmo? Porque quem comete um crime tem que pagar. Lógico. Não tem que ser impune. Não, e que fique claro aqui que o Ministério Público não está aqui para condenar. Entenda isso. O Ministério Público está aqui para assegurar, né, que a justiça seja feita de forma correta. O Ministério Público, quando analisa o inquérito, entende que não tem provas suficientes, que aquele inquérito está mal feito, ou ele não coloca a denúncia, ou ele volta e fala, olha, autoridade policial, isso aqui não é um bom trabalho. Vocês precisam, né, investigar melhor. Esse é o trabalho do Ministério Público. Não é de acusar, mas é de esclarecer os fatos. E o Ministério Público deve, né, caminhar com a denúncia quando ele tem 100% de certeza, 100% de certeza de que ele tem provas suficientes, inclusive para lidar com isso perante ao juiz. Seja ele em casos, né, como aqui é um roubo, vamos explicar para as pessoas, isso não vai a júri popular, né? Porque a júri popular somente crimes dolosos contra a vida. Então, isso aqui vai ser definido por um juiz, diferente, né, quando a gente pega um homicídio, que aí quem vai definir aquilo é o conselho de sentença, que são as pessoas comuns. Perfeito. O juiz, ele vai coordenar e depois ele vai fazer a dosimetria da pena. Aqui, nesse caso de roubo, não existe esse conselho de sentença. Quem vai determinar tudo é o juiz. Ele é que vai cuidar disso tudo. Então, de um lado, a gente vai ter o Ministério Público, né? E do outro, a gente vai ter a defesa. Perfeito. Mas o Ministério Público só deve caminhar com isso quando ele tiver 100% de certeza. Não, realmente, isso aqui são os autores, tem o índice, tem a prova da materialidade, da autoria. Porque quando um crime acontece, isso é uma coisa que também precisa ficar muito claro para as pessoas. Duas perguntas precisam ser respondidas: a autoria e a materialidade. Verdade. Se essas perguntas não estão muito bem respondidas, fica muito difícil. Entende? Então, existem etapas, como eu estava te explicando, que a qualquer momento elas podem ser paradas. Então, o Ministério Público, ele entende e fala, não, isso aqui não está bom, isso aqui está errado. Ou ele volta e pede mais informações, né? Pede para que seja refeito algum trabalho que ele entenda que não está correto ali, para o presidente do inquérito, né, que é a autoridade policial, que é o delegado,
ou simplesmente ele fala, não, eu não vou caminhar com isso aqui não. Ou ele tem 100% de certeza, não, isso aqui temos autoria, materialidade, eu vou caminhar com a denúncia, eu vou para a frente. E, inclusive, o Ministério Público, na figura ali do promotor, ele pode, inclusive, pedir uma oitiva, inclusive, para que ele tenha 100% do convencimento dele, né? Porque ele fala, não, eu quero conversar com essas pessoas para ter certeza de que estamos caminhando no caminho certo. Exatamente. Então, ele pode fazer isso. E essa é a pergunta que eu vou te fazer. Você passou por alguma oitiva junto com os promotores? Você prestou algum esclarecimento para o Ministério Público ou não? Eu não prestei esclarecimento para ninguém, Carla. Nem para o delegado? Nem para o delegado. Simplesmente pegaram um pai de família e jogaram no calabouço. E assim, de começo, eu nem critico o Ministério Público no começo, porque eles tinham um reconhecimento fotográfico e tinham um relatório dizendo que eu fui dar suporte mecânico pro co-réu, pro outro assaltante. Então, uma autoridade policial, ele tem fé pública. A palavra dele vale muito. Só que as pessoas têm que saber que fé pública não significa boa fé. Não é porque uma autoridade fala que aquilo tem que ser lei. Porque esse relatório que eu fui dar suporte mecânico foi impugnado. Está provado que é mentira. Eu nunca fui dar suporte para ninguém. Então, no começo, o Ministério Público tinha isso. Aceitou isso e pediu minha prisão nisso. E o juiz também, a juíza também, uma excelentíssima juíza, honestíssima. Honestíssima. Porque até então, no começo, não tinha perícia. Tinha as perícias, mas não tinha resposta, né, das perícias. Então ela ficou aguardando essas perícias chegar. Porque, inclusive, você me falou que eles escolheram, né, a perícia na casa onde o assalto aconteceu, eles recolheram várias digitais. Lógico que naquele primeiro momento eles precisam descartar as digitais que são das pessoas que frequentam a casa, sejam visitantes, os moradores, pessoas que ali trabalham, e ali caminhar somente com as digitais que são estranhas. Sim, eles recolheram 133 fragmentos de impressões digitais, para ser mais específico, né? Só que até então não sabia, só sabia que com 2 dias dessas impressões já tinha identificado 2 assaltantes. Porque eles já tinham cometido outros crimes, isso, eles já estavam no... O banco, a digital dele já estava no banco. Isso, é o sistema AFIS, da Polícia Civil. Né? Então, o que acontece? Então, ficou faltando 2 assaltantes. E aí, a autoridade policial, para me manter preso, mais ainda, ele alegou para a juíza, olha, o Alexandro não tem no sistema digital dele. Então, a gente precisa fazer uma perícia analógica. Isso está no processo. E como está em fase de pandemia, está demorando. Mas era mentira, porque o perito lá já tinha descartado que o Alexandre não participou do crime. Ele já tinha analisado as suas digitais, o perito do IRGD... O perito do IRGD. Já tinha descartado a sua digital. Isso. Já tinha repassado essa informação para a autoridade policial. Já. Inclusive, se você conversar com o perito do IRGD, você fica chocada. Porque o perito do IRGD falou para mim, Alexandro, eles mandaram o teu nome para cá 2 vezes. E a gente disse, essa resposta já tem. Eu tenho esse documento. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Alessandro. Você
já tinha estado com esse delegado antes? Não, essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Ou com esses investigadores? Ou se Você tinha algum conhece- problema, né? Você conhecia essas pessoas? Não, eles mesmos falaram que nunca me viram na vida deles. Você conhece algum parente dessas pessoas? Não, não. Não que você saiba. Você Olha. tem... Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Você me falou que você tem quantos anos? 34. 34. Durante esses seus 34 anos, você morou sempre ali nessa região do Guarujá, correto? Nasci no Guarujá. Você teve em algum momento da sua vida alguma animosidade com alguém? Entende assim, uma briga, alguma disputa, algo que você se lembre que você fale, olha, essa pessoa ficou com muita raiva de mim. Que alguém quisesse me prejudicar, né? Português, claro. Eu estou te fazendo essa pergunta. Não. No começo, Nada. No começo eu até pensei assim, será que é algum comerciante que está fazendo isso comigo? Sabe, por conta daquela rixa de comércio? Não, então, isso que eu vou lhe Mas falar. assim, Existe alguém que não goste de você? Não, os meus vizinhos, os quiosques, os quiosqueiros, eu tenho amizade com... São 54 quiosques na Predenciada. Eu me dou bem com todos. Né? Eu não tenho problema com ninguém, eu nunca tive problema com ninguém na minha vida. Ninguém que você se lembre, assim, alguma Não, coisa não. que tenha acontecido na sua vida? Não, eu posso afirmar aqui que eu nunca tive problema com ninguém. A juíza me fez essa mesma pergunta, acredita? Não, porque o que acontece? Como tudo que você está me contando aqui, e tem assim, né, porque a questão aqui não é só de um mau trabalho de investigação policial. É alguma coisa tendenciosa, né? É alguém que está querendo te incriminar. A minha pergunta é, por que essa pessoa, ou por que esse grupo de pessoas, né, que deveria estar fazendo um bom trabalho policial e não está fazendo, estão querendo te incriminar a qualquer custo? Olha, assim... Ou no custe o que custar, né? Eu tenho os meus pensamentos, né? Mas eu não posso acusar sem provas, né? Lógico, isso jamais. Porque olha o que é uma acusação errada. Você sofreu isso, você sofreu na carne, você sofreu essa injustiça. A minha pergunta para você era só... Porque, de repente, não, olha, eu tive uma vez uma briga com uma pessoa numa determinada festa, e aí, enfim, nesse primeiro momento, você não consegue relacionar essa pessoa àquelas outras pessoas, mas depois você descobre que são amigos ou são parentes. Entende? Porque tem gente que guarda mágoa de outras vidas, né? Então, assim, é muito chocante. É tipo para ter um sul para a gente seguir, né? Exatamente. Por que essas pessoas querem tanto te prejudicar, né? Porque o que fizeram com você é horrível. É horrível. Eu não tenho outra palavra, é horrível. Eu também não tenho. E não cheguei nem na metade ainda. Mas aí, me conta uma coisa. Você me falou que você estava preso temporariamente, é isso? 30 dias. 30 dias. Você foi solto depois? Não fui porque a autoridade policial, a juíza perguntou, doutor, deu os 30 dias. O que tem contra o Alexandro? A polícia tem que enviar para a juíza um relatório final, para o Ministério Público, né? Para esse relatório final do inquérito... Você tem direito de responder em liberdade, inclusive. Isso. Aí foi quando a autoridade entrou com essa conversa, não, tem que pediu mais 30 dias de temporária, porque a perícia da digital do Alexandro vai ter que ser feita manual. Porque ele não... Aí o que a juíza fez? A juíza, com medo de soltar um cara que roubou um promotor de justiça, ela deu mais 30 dias. E cobrou, e falou, mas eu quero as perícias. Mas o que você me informa, que você me relata, é que o IRGD já tinha informação de que não era você anteriormente, é isso? Sim, mas aí o RGD e o delegado. Nem o Ministério Público e nem a Justiça não tinha. Nem seus advogados? Porque, não. A autoridade policial enganou todo mundo. Ele enganou o Ministério Público, o juiz e a defesa. Porque todo mundo aguardava esse laudo dizendo se é a digital do Alexandro ou não. O que pode ter ocorrido é, né, na pressa de se fazer, né, o laudo, ter suprimido, né, mais alguma informação. Está entendendo? Não tem nada de contraditório aí, não tem nada, né, não tem nenhum equívoco aí, né? Pode ter acontecido, né, ou, aliás, né, um equívoco, né, na hora de digitar o texto, tudo.
Doutor Tá? Cardia, é importante isso que o senhor está falando. Eu vou ler textualmente o que constou do relatório, folhas 26. Sim. Esse indivíduo, Alexandro Cantuária, surgiu na Riviera de São Lourenço em apoio ao seu comparsa com o veículo FUY 6749. Ao ser submetido à pesquisa detecta, de pronto, ficou evidente os detalhes do referido indivíduo, olhos verdes evidente. Ou seja, o relatório afirma peremptoriamente, não há aso para dúvida, não há aso para erro, que o Alexandre entrou na Riviera com o veículo Oroch, quando ele encontrou lá o veículo do Ariel. Eu quero fazer uma correção, eu me equivoquei. Você chegou até o... Eu me retrato. Você chegou até o Ariel, foi na forma como o relatório está escrito aí. Eu me equivoquei, eu peço desculpa, né? São muitas informações aí e a gente acaba aí, né, lamentavelmente, né, sendo traído, né, pela memória. Tem razão. O relatório, da forma como está aí, né, foi realmente, né, o que o investigador, né, nos passou aí, né, dando conta, né, desse episódio. E isso ficou junho, julho, agosto, setembro. Você ficou preso temporariamente quanto tempo? 60 dias. Deu 60 dias, a autoridade policial tinha que apresentar o relatório. Aquela mesma história. Não, a digital dele não tem resultado. Aí você foi solto. Aí a juíza converteu em preventiva. Eu até concordo com a juíza. Porque a gente está de frente de um cara que colocou um facão, digamos assim, né, que acusado, né? Mas preventiva com base em quê? Você estava ameaçando testemunhas? Não, preventiva com base... Tinha risco de fugir? Não, preventiva com base de que não tinha o laudo digital. Mas isso não é... E nesse reconhecimento. Eu posso estar errada, mas eu vou até levar isso aqui, né, para o nosso corpo de juristas que trabalham aqui conosco, mas isso não é base suficiente para pedir a prisão preventiva de ninguém. Mas foi expedido esse mandado de prisão preventiva, com base nesse reconhecimento fotográfico, né, que as vítimas afirmaram que era eu com base nos olhos, somente pela cor dos olhos, e a autoridade policial falando, olha, o laudo não chegou. Só que ele já tinha o laudo, mas ele disse que não tinha. Ou seja, ele só negava a informação do laudo. Isso. Mas nesse período você já tinha constituído um advogado. Sim, um advogado em cima. E o seu advogado não chegou a fazer esse levantamento de que o IRGD já tinha informação de que não era você? Não, porque o advogado a gente pediu, excelência, o Alexandro, convicto da inocência, a gente pode habilitar um perito particular? A juíza cessiou a defesa. Ela falou, eu habilito o perito particular, mas somente após o laudo da polícia oficial, da perícia oficial, que é a polícia. E isso ficou, e o advogado, não, mas sim que soltar ele, colocando habeas corpus, né? E tudo sendo negado. Porque o laudo não chegava. Aí o advogado começou a pedir outras perícias. Então, excelência, já que essa... E a juíza cobrando. A juíza cobrou demais. No processo, toda semana, a juíza enviava um ofício para a delegacia de Bertioga, olha, eu quero o laudo digital. A juíza se preocupava. A minha família fez protesto em frente ao fórum, a minha família fez protesto na delegacia e, de fato, a juíza estava preocupada. Mas eu acho que ela estava assim de soltar. Tipo, eu solto o cara e vem a digital falando que é ele. Né? E aí a autoridade policial respondia, olha, o laudo não está pronto. Agora, você me contou aqui, me relatou que 2 pessoas que estavam envolvidas nesse crime foram reconhecidas. Essas pessoas foram presas? Uma polícia matou. A gente não pode esquecer disso. Olha o risco de vida que eu corri. Matou? Matou. Um tal de André. Nunca vi na minha vida. Mas matou como? Foi um confronto policial? Então, diz que ele foi fazer um assalto, não sei aonde aí a polícia matou. Não sei se é verdade ou não. Possivelmente ele atirou na polícia, a polícia... Não sei. Mas ele já era procurado pela justiça pela digital. Tá. A autoria delitiva dele já estava segura. E aí o outro estava preso? O outro foi preso. E ele em algum momento disse que te conhecia? Não, ele perguntou, a juíza falou. A juíza perguntou para ele assim,
Ariel, tem um relatório aqui que, olha só, que tá no processo. Eu mando o vídeo para você. Que a autoridade policial disse que seu carro quebrou e que você pediu suporte mecânico para o Alexandro. Ele falou assim, é mentira. Primeiro que eu não pedi suporte mecânico para ninguém. E segundo, eu sou mecânico. O cara disse. E o Alexandro? Não. O senhor não conhecia essas pessoas? Nenhum dos nomes que a senhora mencionou eu conheci. Não, porque até mesmo eu sou mecânico, não ia precisar de um auxílio mecânico para poder saber o que aconteceu no carro. Em si, quando o carro parou, eu já sabia o que tinha acontecido. Você nunca tinha visto ele, não conhecia ele? Não, nunca conheci, nunca vi ele na minha vida. Ou seja, ele mesmo deu suporte Ele pro carro falou, dele. quando Porque meu o carro saiu num guincho, ele falou, quando o meu carro quebrou, eu já sabia o que tinha. Ou seja, ele assumiu que estava lá mesmo nesse dia, né? Quando o meu carro quebrou, eu já sabia o que tinha. Eu chamei o guincho e saí. Então isso não é verdade. Ele falou, não, negativo. Nunca vi esse rapaz na minha vida. Então, vamos lá. 2 pessoas encontradas, uma possivelmente foi morta num confronto policial, a outra que é esse Ariel, que não é, ele é o de olhos claros? Não. Não, de olhos escuros. Diz que não lhe conhecia. Você é colocado no rol de criminosos, mas ainda estão faltando 2 pessoas. 2 criminosos, porque eram 4, certo? Não, no caso está faltando um. Um era o André, que morreu. Tá, mas não eram 4? Eram 4. Um André... Um André que morreu. Não, você me disse que 2 pessoas já tinham sido identificadas. Sim, André e Ariel. André e Ariel. O André morreu num confronto com a polícia, possivelmente. Não temos certeza como. Tá, mas foi morto. Aí o Ariel está preso. O Ariel está preso. Ele identifica você como não sendo uma das pessoas que participou daquele roubo. Isso, o Ariel está preso com a autoria deletiva dele, confirmada também pela digital. Certo. Aí faltam 2 pessoas. Faltam 2 pessoas. Dessas 2 pessoas está faltando uma de olho preto, que é a terceira de olho preto. E uma de olho claro. E um de olho claro, que foi o que me colocaram como laranja, né? Tá. Essas outras 2 pessoas foram encontradas? Uma não. Hoje não, né? Desde 2020, o de olho verde, a perícia já tinha descoberto quem era. Já sabia quem era. Só que a gente nunca imaginou isso. Carla, quem que vai imaginar isso? Que o IRGD manda um laudo dizendo, olha, o cara de olho verde é esse. Ah, ele mandou esse laudo? 2 vezes para a autoridade. E aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa pessoa de olho verde, que foi identificada, ela já tinha cometido outros crimes? Várias passagens, assaltante. Tanto que hoje está preso já em outro roubo, 1 mês após. Mas ele ainda não está indiciado nesse crime Não tá. aqui? Você sabe como que aconteceu isso? Não. Eu fui absolvido em primeira instância. Bom, vamos voltar um pouco para a gente não, né? E aí começaram a chegar perícias. A da digital não aparecia. Tá. Só que chegou a perícia do banco. O banco falou, olha, nunca teve nenhum dinheiro na conta desse rapaz. Não tem uma transferência com esses outros 2, né? Na verdade, não tem esse dinheiro vindo, né, das contas das vítimas. E nem de vítima de roubo algum. Não, isso que eu quero dizer, Sim. né? Porque vale lembrar que quando a gente está tratando de um caso, a gente tem que se ater ao caso. Sim. Então, saiu dinheiro da conta dessas vítimas e foi parar em que conta? Não em se que sabe. lugar? Nunca, isso nunca O foi delegado juntado. nunca Juntou. pediu uma oitiva Pediu. junto ao banco da vítima. Porque o banco da vítima diz, seu banco X, XYZ, favor identificar da onde saiu o valor X e foi parar onde, gente? Mas eles nunca juntaram no processo. Se fizeram ou não, não sei. Só sei que eles fizeram com as minhas contas. Eles puxaram conta que nem eu lembrava que eu tinha. Nunca entrou R$1 ilícito na minha conta. Nunca. Aí o advogado pediu a localização do celular, que é uma ferramenta chamada geolocalização. Sim, a ERB, né? Onde... As ERBs. Exatamente. Isso, as antenas ERBs. A Nextel colocou a rua que eu estava no momento do crime. Eu estava no Guarujá. A juíza viu isso, né? Folha 651 do processo, e falou, opa, vamos pedir alvará de soltura. A digital não chega, tudo está falando que não é ele, o cara estava no Guarujá, porque pediu as ERBs do celular, tanto o meu como da minha esposa. Aí você foi solto. Aí a juíza pediu o mandado de soltura com urgência. Já deu 24 horas para que eu fosse solto. Não deu para ser nessas 24 horas, porque como foi sexta,
Só foram me soltar no segunda-feira, né? Porque sábado e domingo eles não liberam ninguém. E esse tempo você estava numa penitenciária, é isso? Onde você estava? CDP de São Vicente. Agora sim, pasme. Eu saí dia 14 de dezembro. Dia 9 de novembro, o IRGD já tinha mandado, isso está documentado. Tanto que hoje a autoridade policial quis colocar a culpa no IRGD, o IRGD emitiu uma informação técnica, que dia 9 de novembro encaminhou o laudo dizendo quem era o cara de olho verde. Então, em novembro, a autoridade policial já sabia que eu era inocente. Mais uma vez, ocultou. Eu ainda fiquei novembro, dezembro. Nem para pensar, o cara tem 2 filhas, entende? A minha filha pegou uma síndrome do pânico, Carla. Eu entendo. Né? Eu sei o que eu passei. Bom, mas graças a Deus a juíza honestíssima, né, me soltou. E eu saí. E aí a gente foi, vamos agora lutar para absolvição. Chegou a audiência, dia 21 de fevereiro. Vale lembrar que dia 5 de fevereiro, mais uma vez, o IRGD tornou encaminhar para a delegacia de Bertioga o laudo de quem era o cara do olho verde. Pela segunda vez. Isso eu tenho documentado. A autoridade policial, o que ela fez? Escondeu. Chegamos dia 21 de fevereiro, audiência. Compareci nas 3 audiências. As oitivas, né? A vítima falou, tal. Chegou a vez da autoridade policial. A juíza disse assim, senhor Cardia, referente às impressões digitais, que esse laudo não foi juntado. A gente precisa desse laudo. É o Alexandro, não é o Alexandro? Ele falou, olha, excelência, cara, tá gravado o que eu tô falando aqui. Eu tenho gravado. Alexandro está descartado. O delegado falou isso. Mas ele não juntou no processo. Mas ele disse, Alexandro está descartado, não é edital dele. Mas o senhor, a perícia não descobriu de quem é digital? Sabe o que ele falou? Não, excelência. Esse indivíduo de olhos verdes não foi identificado porque os peritos falaram que possivelmente é um indivíduo de outro estado, ou seja, Paraná, Bahia, Minas Gerais. Então, o IRGD não vai conseguir identificar, porque o sistema AFIS, ele só consegue identificar um cara que é do mesmo estado. Se um cara veio da Paraíba para cá e cometer um crime, o IRGD aqui não vai identificar ele, porque o RG dele é de outro estado. É isso aí, a gente tem que verificar. Né? Eu não tenho tanta certeza que já não existe uma integração nesse sistema. Não, mas a senhora pode ter certeza porque eu estudei o que eu estou falando, então não existe ainda essa integração. Essa é uma integração exclusiva... Mas a polícia também, se ela quiser, ela pode pedir, né? A Polícia Federal. Exatamente, Isso. ela pode pedir para outros estados, pedir... Isso. Enfim. Nós estamos falando aqui da Polícia Civil, né? Mas o que você me disse é que o IRGD já tinha levantado a identificação de quem seria esse homem com os olhos claros. Sim. Ou seja, a autoridade policial deu um falso testemunho até para a juíza. E também, a minha pergunta é, com relação às digitais, sabe dizer por que não foram localizadas as digitais do Alexandro naquela casa utilizada para pernoitar antes do assalto? Porque a perícia não encontrou os dedos dele lá dentro da casa. Ainda tem 3 digitais nesse processo sem dono. É possível comparar essas digitais com as digitais do Alexandre? Não, viu? Certeza absoluta. Essas impressões digitais não pertencem a Alexandre Cantuária. Porque eu estou com o relatório aqui, doutor, até para ficar documentado no processo. Sim. Folhas 80 é o exame pericial papiloscópico. E o perito ele deixa bem claro aqui que a digital 115947, a digital 115954 e a digital 115956 não tem dono, ou seja, eles não podem dizer nem que é do Alexandro, nem que não é do Alexandro. Por que o senhor está afirmando agora que essas digitais não são dele? Olha, segundo informações que o perito me deu lá, quando o sistema faz a varredura, se a pessoa tem RG em São Paulo, não acha, não é dele.
entendendo? É de outra pessoa que não está cadastrada ainda. Ou seja, o RG da pessoa pode ser do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, qualquer outro estado da federação, menos de São Paulo. Foi essa a explicação que o perito me deu aí. É porque o senhor fez um relatório, consta dos autos, parte dessa informação. O senhor disse que, como o RG do Alexandre poderia ser antigo ou de outro estado, não estaria no sistema AFIS, razão pela qual deveria ser feita uma perícia manual. Então, essa perícia é desnecessária. É certeza que essas 3 digitais, nenhuma delas bate com a do Alexandre? Com relação à impressão digital, o senhor Alexandre Cantuária está descartado. Ele disse que o RGD não tinha identificado. E por que a Polícia Civil está cobertando essa pessoa? Calma, a gente vai chegar lá. Na verdade, não está cobertando. Agora a gente vai chegar nos bons policiais. A gente está falando na parte ruim, né? A gente vai chegar na parte boa. Né? Porque eu gosto dos bons policiais. Não, porque tem. E não, muito. Eu sei. Opa, se tem. E muito. E eu tô aqui hoje, assim, né, a gente está provado que eu tô inocente, que eu sou inocente, graças aos bons policiais. Existem pessoas ruins, mas existem pessoas boas ainda nesse mundo. Fui absolvido. Ou seja, ele falou tudo isso, mas ele disse que a digital não era minha, mas também não disse que tinha já a digital do verdadeiro. Mentiu para a juíza, mentiu para todo mundo. Para o Ministério Público, mentiu para a defesa, tudo bem. Pelo menos ele disse que não era eu. Só que nem o meu laudo ele juntou no processo, ele apenas disse de boca. A juíza me absolveu. A gente achou, bom, tá tudo bem, né? Não, mas quando ele diz, mesmo que seja de boca, ele deve ter dito isso na presença do promotor, não? E sim, na audiência, em juízo. Tá, e você mesmo disse que isso está gravado. Está gravado, em juízo. Né? E aí, beleza, fui absolvido, a gente achou, bom, o juiz que me absolveu, aí mudou de juiz. Aí já foi outro juiz, era uma juíza, que deu minha liberdade provisória. A decisão já veio de outro juiz, e esse juiz me absolveu. Esse excelentíssimo senhor me absolveu. E ele ainda colocou 7 motivos por que me absolveu. Tipo, olha, por isso, estou absolvendo. A gente achou que estava tudo certo, tudo resolvido, Carla. A gente não ia estar atrás mais de laudo. Fui absolvido. Aí entra o Ministério Público, recorrendo, né? Eu quero crer que por conta de ser a casa de um promotor, porque eu não posso acreditar que o Ministério Público faz isso com todo mundo, porque o Ministério Público mentiu de forma criminosa. Eu não tenho nada contra o Ministério Público, mas é a verdade. Mas por que ele recorreu? Se ele participou, então, inclusive, do depoimento do próprio delegado, sim, descartando o seu nome. Sim. Ele recorreu com 2 mentiras. A primeira mentira, as vítimas afirmaram que foi o Alexandro. Isso não aconteceu em juízo. Nenhuma das vítimas falou assim, ó, eu tenho 100%. Para se condenar uma pessoa, tem que ter 100% de certeza. Você fez um outro reconhecimento que a senhora não teve certeza. Esse, a senhora tem certeza que o número 3 era uma das pessoas que estavam participando do assalto? Eu tenho um pouco mais de certeza, mas eu não consigo afirmar com 100% de certeza. Tá, e conforme a doutora promotora perguntou, essa certeza se aproxima de alguma porcentagem? Acho que uns 70%. É verdade. É muito sério isso. É muito sério. Existe a lei. No direito penal, Carla, não tem esse poder está na mão do Estado. Não existe malabarismo. Tem que ser o que está ali. Só que no meu caso, que é um caso que eu acredito totalmente atípico e surreal, foi tudo diferente. Quem acusa tem que provar. Sim. No meu caso, eu tive que provar que sou inocente. Eu não precisava provar nada. O próprio Ministério Público provou a minha inocência com todos os laudos. A gente tem uma demanda muito grande de perícia. Perícia bancária, perícia da digital, perícia da geolocalização do celular onde eu estava, perícia da Riviera informando que eu nunca fui dar suporte para ninguém. Nada das vítimas encontrado comigo, nada de ilícito comigo. Então o próprio Ministério Público provou, não é o cara. Né? Mesmo assim, recorreram com 2 mentiras. Fui condenado. Saiu uma reportagem, né, falando da minha condenação, uma condenação totalmente estranha.
eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, porque é uma condenação de 26 anos de cadeia. Nós não estamos aqui, Carla, falando do cara ficar 1 ano preso. Mas nem um dia, né? Um crime hediondo, o advogado falou pra mim assim, Alexandra, para tu ficar pelo menos 13 anos preso, pode colocar 50%. Eu tenho 2 filhas, Carla. Eu não sou bandido. Entende? 26 anos. 26 anos. E o promotor ainda falou, e a pena do Alexandro tem que ser exasperada, porque ele estava com facão, o do olho verde estava com facão. A pena dele tem que ser maior do que a do outro. Bom, eu não sei como eles dormem, mas tudo bem. O IRGD tendo informado quem era o verdadeiro homem do olho verde. Mas essa informação ainda o Ministério Público não sabia. Só quem tinha essa informação era a autoridade policial. Será que não sabia? Olha, não está no processo. Né? Eu não posso ser leviano. Sim. Não está no processo. Mas você sabe que a polícia e o Ministério Público, eles andam juntos. Não sei. Né? Chegou a condenação. Aquilo ali, eu entrei em depressão. Eu estava magrinho, eu tô meio gordinho porque eu entrei com uma depressão profunda. Eu falei, acabaram com a minha vida. Sabe o que você olhar para sua filha e saber que você está condenado a 26 anos de prisão por um crime que não foi você? E você vê sua filha do seu lado dormindo e saber que aquilo tá para acabar? É muito triste. O que aconteceu? Procurei a empresa, Secrim, empresa fantástica, de perícias. Falei com a dona Rosângela, com o seu Eduardo. Falei assim, olha, até a gente não sabia do laudo ainda. Ninguém sabia do laudo. Que fique claro isso. A gente descobriu o laudo agora em setembro de 2022. Ninguém sabia disso. Procurei a dona Rosângela. Ela falou para mim assim, Alexandro, eu falei, dona Rosângela, as digitais estão lá, eu preciso achar o verdadeiro. Me ajuda, eu sou inocente. Ela falou, vamos trabalhar. Não é um trabalho fácil, mas não é impossível. Vamos descobrir quem é. Você não pode pagar por uma coisa que você não fez. Entende? Só que para mim descobrir quem é esse verdadeiro assaltante, a gente precisa daquelas digitais que foram colhidas no roubo. E essa digital não está no processo. Nem isso a autoridade policial colocou. Ele não deixou com que eu conseguisse provar. Falei com o advogado, falei, doutor, Henrique, a perita vai ajudar a gente, só que a perita, para ela descobrir de quem é digital, tem que ter o que foi colhido. Né? Mas ele pode ter ele não pediu para que isso fosse incluído no processo? Pediu. O Ministério Público falou, olha, ele não foi condenado em Brasília ainda, ele vai recorrer, não vai? E ainda não tem trânsito julgado. Se ele for condenado em Brasília e ele for preso, depois que ele estiver preso, ele abre uma revisão criminal. Você consegue entender a gravidade? Quem falou isso? O promotor. Isso está documentado. Não, quando ele for condenado e que ele estiver preso, porque se eu sou condenado, Carla, eu não vou fugir. Eu não ia fugir. O que eu ia fazer? Eu ia me entregar. Eu não sou bandido. Né? O promotor disse isso, não, se for condenado em Brasília, o STJ condenar, a gente não quer saber digital agora. Depois abre uma revisão criminal, aí a gente pede para a delegacia esses laudos. Aquilo foi um choque. Eu falei, meu Deus, eles não querem saber quem é o verdadeiro. Já condenou, tá tudo bem. Desesperado, peguei meu carro, fui para o IC, Instituto de Criminalística. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Cheguei no IC. Ali no Butantã. Isso. Eles falaram para mim, olha, esses laudos não estão aqui. Tudo isso está no IRGD. Liguei no IRGD. Tentando, sabe? Já que a justiça não... Você resolveu ser investigador. Isso. Eu e o advogado. Certo? Sabe, tomando não. Só que cheguei no IRGD, Carla. Cheguei no IRGD. Senhor Afrânio Rocha. Honestíssimo. Cara do bem. Íntegro. A minha família vai ser eternamente grata àquele homem. Ele falou para mim, explica seu caso, rapaz. E a gente também, viu? Quero mandar um monte de beijo pro seu Afrânio Rocha. Verdade. Ele falou, me explica seu caso, rapaz. Falei, sua Afrânio, é isso. Ele me deu a maior atenção. Falei, sua Afrânio, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso dessas perícias. Ele falou, não é assim, isso aí vai ter que pedir pro juiz, calma. Eu preciso entender o que está acontecendo. E expliquei, o seu Afrânio subiu,
E demorou. E eu no RGD. Eu e minha esposa, advogado. Ele volta. Ele falou assim, olha, tem alguma coisa muito errada aí. Eu falei, não, seu Afrânio, não tem. Ele falou, tem. Eu falei, seu Afrânio, eu estou condenado. Ele falou, não. O RGD já identificou o assaltante de olho verde. Vai lá que está no processo. Eu ainda fiquei como burro, sabe? O advogado falou, não está no processo. Isso foi omitido, então. Se eu posso ver? Ele falou, pode. Falou, ó, dia 5 de fevereiro, dia 9 de novembro, eu encaminhei o laudo. E dia 5 de fevereiro, tornei a encaminhar, está aqui, para a delegacia de Bertioga. Você está me falando que não está no processo? Isso é muito sério. Eu falei, não está. Você pode me dar esse laudo? Ele falou, não existe eu te dar esse laudo. Isso aqui é uma coisa séria, não é brincadeira. Até porque se eu te dar o laudo, não vai ter validade nenhuma. Tem que ser uma coisa com pedido judicial. Sim, até porque, vamos explicar aqui para as pessoas, a demanda, né, para perícia, né, estadual precisa vir da autoridade policial. Então, uma prova de papiloscopia, que é a digital, a autoridade policial vai demandar do IRGD, uma prova de DNA vai mandar para a Polícia Técnico-Científica e assim por diante, né? Então, quem faz a demanda é a autoridade policial. Nenhum civil, né, nenhum de nós pode pedir, olha, Polícia Técnico-Científica, eu gostaria que você fizesse uma perícia. Eles não podem fazer. Né? Eles só trabalham pela demanda da autoridade policial e eles precisam ser demandados. Eles também não podem saírem fazendo assim, eu vou fazer uma perícia. Não, precisa existir ali uma demanda sempre da autoridade policial. Tem que ter um pedido, Exatamente. ou pela autoridade ou pelo juiz. Aí você imagina, você está ali, você vê o documento que comprova que você é inocente. Mas você precisa desse documento de forma oficial. Naquele momento. Hoje eu tenho. Naquele momento. E eu falei, o que eu faço? Ele falou, olha, conversa com o juiz, conversa com o promotor, vai na delegacia. Aí você voltou à delegacia. Fui à delegacia. Não, primeiro a gente disse mais uma vez para o Ministério Público. Doutor promotor Leonardo, tá no IRGD a prova desse rapaz. O seu advogado falando com o promotor. Tudo no processo. Oficia a delegacia para a gente pegar esse laudo. Lembra que eu falei que a gente conseguia ver, né? A gente queria as digitais, não precisa mais, já está lá o laudo. Já sabe se quem é o verdadeiro. O Ministério, mais uma vez, não me importa. Não tô, sabe, tipo, a gente não está nem aí que o cara é inocente. Nego. O parecer do Ministério Público contra resolver um caso. O juiz acatou a decisão do Ministério Público e falou, olha, então agora esse não é o momento, vamos aguardar uma revisão criminal. Mas qual que era a outra possibilidade? O delegado pedir. Só que você acha que o delegado que fez tudo isso comigo esconde isso há 2 anos e ia me dar esse laudo? Nunca, né? A verdade é essa, né? Só que quando eu chego na delegacia, todos aqueles policiais saíram. Já tinham sido trocados. Já tinham sido trocados. Eram novos policiais. Novos policiais. Era um novo delegado. Novo delegado. Novo chefe de investigação. Novo, como se diz? Novo escrivão. Expliquei minha situação para ele. Ele falou, não existe isso que você está falando. A gente não tem como emitir um documento para o IRGD, ou o IRGD mandar. Eu falei, o senhor pode, por gentileza, ligar no IRGD para você acreditar no que eu estou falando? Ele pegou o telefone, ligou no IRGD na minha frente. Ele falou, olha, eu conheço o pessoal lá. Você não está mentindo para mim? Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. O ladrão está identificado. Ele ligou no IRGD, quando ele desligou o telefone, ele falou, Alexandro, você é inocente, rapaz. Quem é esse delegado? Você tem o nome dele? Tenho, doutor Maurício Barbosa. Todo amor para o doutor Maurício Barbosa também, que, olha, fez o trabalho que deveria ter sido feito desde o começo. E o escrivão de polícia, não posso esquecer. Esse me deu uma atenção maior do mundo. Como é o nome dele? É Marcelo Pavan,
Cara Marcelo íntegro. Pavan também, todo o nosso respeito. Cara íntegro. Aí ele falou, Alexandre, já que tá aqui, vem depois que eu vou... Pede pro seu advogado, ele precisa fazer um documento, também não posso entregar. Lógico, o advogado precisa Faz uma pedir petição pedindo que essas perícias sejam entregues. e que sejam protocoladas no processo. Isso. O advogado fez a perícia, pediu tudo. Não estava na delegacia esses laudos. Não estavam esses laudos, que eu digo porque existia o meu laudo negativo e o laudo do verdadeiro, que é esse tal de Felipe, positivo. Né? Por isso que eu digo laudos, os dois laudos. O delegado falou, olha, só vai ter um jeito, a gente vai pedir de novo para o IRGD. Tornou, pediu para o IRGD. O IRGD reenvia. O IRGD, com a maior boa vontade do mundo, órgão honestíssimo. A gente não... As pessoas que assistem não têm noção. Por isso que quando o IRGD fala, olha, foi edital, tipo do Ariel e do André, o cara é condenado em cima daquilo, porque de fato é verdade. Eles não mentem. Tanto que eles falaram, não é o Alexandro, né? Mandaram, o delegado pegou esse documento, Carla, e colocou no processo. Uma pessoa do bem. Uma pessoa que não está ali para prejudicar ninguém. A gente pegou esses laudos. E aí, com isso juntado no processo, você conseguiu ser isentado de um crime que você não cometeu, ou ainda não? Ainda não, porque foi muito recente. A gente conseguiu o laudo em setembro. Mas a gente já pegou esses documentos, né? Enviamos para São Paulo, que é onde eu fui condenado no TJ de São Paulo. Enviamos para Brasília, fizemos um habeas corpus para Brasília. Tá para ser julgado, acredito que porque eles entram em recesso, né? Entra. Dia 20. Se não for julgado até agora, dia 20, vai ser no começo de fevereiro, final de janeiro, não sei. Mas a gente tá aprovado, né? E o TJ, quando mandou essas informações para sexta turma, no STJ, que a relatora desse caso é a ministra Laurita Vaz, né? Eles colocaram assim, olha, essas informações que estão aqui, o TJ não conhece. Verdade, Carla. O TJ não conhece. Mas eles condenaram uma pessoa que não era digital, que o delegado já tinha falado. Ou seja, como que você condena uma pessoa que não é digital? Aquela digital que está no roubo, ela não é de um fantasma. Tem um dono. Então, eles me condenaram, sabendo que tinha digital do verdadeiro, e o verdadeiro está solto por aí. A gente então não sabia quem era. Né? Mas vocês depois descobriram que essa pessoa já está presa. Ela está presa por outro roubo que ela cometeu. Depois desse roubo de junho, né? Ou seja, é um criminoso contumaz na seara do roubo, né? Aí o Ministério Público condena o inocente e deixa o verdadeiro assaltando. Mas depois de tudo isso, desse material que vocês conseguiram colher, dessa documentação que foi juntada no processo, o seu advogado chegou a conversar com o promotor? Ah, chegou. E o promotor, o que ele alega? O promotor mandou um e-mail para minha esposa, dia 22 agora de dezembro. Não, desculpa, de novembro. De forma totalmente estranha. Ele alegando, olha, de fato esse Felipe, ele é culpado. A autoria delictiva dele está comprovada, mas ele deve ser o quarto indivíduo. Ou seja, eles estão tentando consertar e eu tenho esse e-mail, tá aqui, eu mando para você. Por favor. Ou seja, então quer dizer que o promotor de Bertioga agora está dizendo que a vítima está mentindo, que tinham 2 do olho verde com marca de espinha. Você entende o absurdo? Entendo. Em vez de falar, não, realmente, tá aqui, esse Alexandre é inocente. Ele falou, não, era o Ariel, o André, o Alexandre e o Felipe. Então ele está dizendo que a vítima mentiu, porque não pode ter 2 do olho verde. Só tinha um. É tudo muito triste, tudo isso que você relata, todo esse trabalho. Sabe o que é mais triste? Que essas pessoas todas são agentes públicos, né? Eles recebem os seus proventos dos impostos que nós pagamos, né? Quando um crime acontece, a gente fala muito aqui no programa, a primeira resposta é sempre para a família da vítima, né? Ou para as vítimas, né? Mas a resposta secundária
e que deve ser logo imediata, é para a sociedade. A sociedade, ela quer uma resposta. O que foi feita ou o que foi feito em relação a esse crime, né? Quais são as providências que foram tomadas? Aí quando a gente vê uma lambança, que é uma lambança do começo ao fim, um show de horrores. É um show de horror. Você viveu um show de horror, sabe? E eu lamento muito você ter que ter passado por tudo isso. É muito triste, porque, de novo, nós aqui vamos sempre, não só nós aqui do canal, mas toda a sociedade, apoiar o bom trabalho policial. E nós precisamos da boa polícia, militar e civil, inclusive a guarda municipal também. Nós precisamos, porque eles nos ajudam, eles nos protegem, né? Agora, quando nós nos deparamos com esse tipo, né, de profissional, tão, eu não sei nem que palavra usar, se ele é despreparado, o que é isso, né? Porque é um serviço esculachado, é um serviço mal feito, sabe? Você tentar colocar um inocente no rol de criminosos, no custo que custar, só para você, opa, esclarecer, não preciso mais ter trabalho. O trabalho de investigação, muitas vezes, demanda tempo. Né? E a população precisa entender isso. Né? Porque às vezes ela quer, não, preciso de uma resposta rápida, não sei o quê. Podia ser, sei lá, que fosse o presidente da República envolvido né? Infelizmente, numa questão de crime, não é porque é o presidente da República que você vai dar qualquer resposta, não é porque é um promotor que você vai dar qualquer resposta. Podia ser um homem que varre a rua. Tem que ser bem feito, o trabalho policial, de investigação policial, precisa ser bem feito. E aí, de novo, quando aí a gente vai para a questão da justiça... Que tinha que ser cega. Isenta, né? E, de novo, eu vou colocar aqui, o Ministério Público não está ali para acusar, mas para, inclusive, verificar. Opa, peraí, será que a gente, né, tem algum erro aqui? Quantas vezes a gente já viu aqui o Ministério Público pedindo a absolvição daquela pessoa porque não tinha provas suficientes contra ela? Carla. Entende? Esse é o bom trabalho. Nós, olha... Tem uma frase aqui, e eu concordo com ela, é o seguinte: para você condenar uma pessoa, você tem que ter 100% de certeza. Ah, mas ele é um criminoso. Se eu não tiver 100% de certeza, eu não posso condenar. Mas isso é o que diz a lei, né? Exatamente. Esse poder que o Estado tem, e é um poder muito poderoso, ele precisa, inclusive... ter uma sociedade vigilante. Nós precisamos de pessoas muito sérias em todas essas esferas. Na esfera policial, na esfera do Ministério Público e na esfera do judiciário aqui na nossa justiça. Entende? Nada, assim, porque quando você condena uma pessoa, você tem que ter 100% de certeza de que aquelas pessoas são, de fato, culpadas daquele crime, daquele determinado crime. Nós aqui já presenciamos, Alex, casos e já trabalhamos que são de horrorizar. Então, eu sempre digo que nós precisamos ser muito cautelosos. E aí, eu vou sempre lembrar desses casos. Nós temos lá as bruxas de Guaratuba, onde 7 pessoas foram torturadas e foram condenadas por um crime que elas nunca cometeram. E aqueles crimes nunca foram resolvidos, porque a polícia, inclusive, não desvendou o crime. Além de ter condenado 7 inocentes, não desvendou o crime. Nós temos aí os emasculados do Pará. E muitos outros, entende? É muito nocivo, é muito ruim para a sociedade quando um trabalho dessas pessoas está sendo mal feito. Nós precisamos de pessoas muito sérias, muito comprometidas. Porque não é punir no custo que custar. E sabe o que acontece? Um erro grave, porque uma família foi violentada.
Porque um assalto na casa de uma pessoa é uma grande violência, é uma coisa horrível. Porque a sua casa é seu porto seguro, sabe? É o seu ninho, é o seu... sabe, aquilo é muito exclusivo. Alguém entrar dentro da sua casa, e não interessa se a pessoa tem dinheiro, não tem dinheiro, se a casa é grande, se é pequena, aquilo lhe pertence. Ninguém tem o direito de entrar na sua casa. É muito covarde ameaçar uma família, entende? E essa família, não interessa se era de promotor, se não era, se é de um mecânico, se é de um professor, de quem quer que seja. A polícia precisa fazer um bom trabalho. Porque esse crime também precisa ser esclarecido. Porque não adianta botar um inocente na cadeia, entende? Na grande maioria das vezes, as pessoas que cometem esse tipo de crime vão cometer de novo. Então, quando você prende um inocente e deixa o culpado na rua, ele está continuando cometendo esse mesmo crime, ele está roubando uma outra família, ele está entrando na casa de alguém. Você não resolve nada, entende? Só piora. É um erro atrás do outro. E nós, como sociedade, precisamos ficar vigilantes. E precisamos expor isso aqui. Porque como nós pagamos o salário dessas pessoas, nós queremos que elas sejam muito bem pagas, porque elas merecem ser bem pagas. Mas que elas façam um bom trabalho. Um trabalho sem erro. O que fizeram com você é imperdoável. É imperdoável. Que condene Tudo quem que merece, você, né? não, que tudo que você está relatando aqui é verdade, e a gente vai juntar aqui no programa o material para mostrar para as pessoas. Com certeza. Se a polícia já tinha conhecimento que você não era o elemento que eles estavam procurando, se a promotoria já tinha conhecimento disso também, que circo é esse? O que é isso? Para que serviu tudo isso? A troco de quê? Não, e se eles já sabiam quem era o real criminoso, é em cima desse criminoso que precisam ir. É o que você falou. Eles não encontraram o quarto elemento? Não, até hoje o quarto elemento não encontraram. Mas aí também é só, né, um bom trabalho policial, porque, de novo, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Gente, isso aqui é uma quadrilha. Essas pessoas se conhecem. Eles sabem quem é o quarto elemento. E tem É polícia. muito fácil chegar, não é? E aí, num bom trabalho investigativo, a polícia consegue chegar no quarto elemento. Mas ela tem que querer trabalhar. Porque ela vai chegar, ela chega. Se tiver 5, ela vai chegar no 5º. E principalmente esses crimes que envolvem muitas pessoas, Alex, esse é um outro erro, né, do criminoso. Porque quando você comete um crime, você é um lobo solitário, e a polícia não tem muitas pistas, é difícil de chegar em você. Mas quando você resolve que você vai cometer o crime com mais alguém, basta uma pessoa dar com a língua nos dentes. Cai e acabou, né? Aí o castelo de cartas cai. Agora que nós estamos falando de 4 pessoas. 4. Eles conseguem chegar na 4ª pessoa. Eles só não chegaram porque eles não querem. Verdade. Porque conseguir, eles conseguem. Pode demorar. E a gente precisa entender isso também. E a autoridade policial fala, olha, eu preciso de mais tempo para investigar. Entende? Talvez essa 4ª pessoa nunca tenha cometido nenhum crime, ela entrou ali. Mas é fácil, você chega, você começa a interrogar, entendeu? Testemunhas, parentes, pessoas, amigos. Você vai indo, vai levando. Mas tem que Porque haver... essas pessoas elas têm elos em comum. Se você pegar esses 3 que já foram identificados, com certeza eles já estiveram cometendo outros crimes, ou conjuntamente, ou se conhecem de algum lugar, ou são amigos. Ou teve preso em algum lugar junto. Exatamente. A polícia consegue descobrir coisas, gente, do arco da velha. Do arco da velha. Agora, o que é isso, né? Agora, um promotor fala, não, vai levando com a barriga, chega lá em cima, pede revisão criminal. Gente, isso tudo tem um custo para o Estado, entende? A gente fala isso muito. Quando você leva um criminoso para um júri, ou
para a justiça, você precisa ter certeza de tudo aquilo, porque aquilo tem um custo, demanda tempo do juiz para analisar o processo, ou se você vai, né, no caso de um homicídio, que você precisa de um conselho de sentença, aquilo tem um custo. Que não é e pouco, aí, né? Não, é caríssimo, sabe? Demanda tempo, Carla, demanda por exemplo, horas de trabalho. Então, de novo, tudo isso também é pago pelo nosso trabalho. essa perícia da digital que foi escondida até agora. Porque nós pagamos impostos. E é através dos nossos impostos que isso tudo é pago. Aí quando você vê um caso da Boate Kiss, do menino Bernardo Boldrini, o que aconteceu? Todos esses júris foram anulados, porque está cheio de nulidades, de erros processuais, entende? De novo, vai ter que voltar para algum determinado momento da estaca ali, não sei se para a estaca 0, mas isso tem um custo financeiro. E é isso que a gente tem que colocar, inclusive ponderar isso também. É um custo emocional, é um custo financeiro, é tudo. Porque, olha só, por que acabar com a sua vida? É o que você falou, suas filhas com síndrome do pânico. O que é isso, gente? Isso aqui é um circo, mas é um circo dos horrores. É um circo dos horrores. E a gente não pode deixar isso. E o Ministério Público ainda não fez nada. Tá com o laudo falando quem é o verdadeiro do olho verde e não quer, tipo, até hoje não abriu uma denúncia. Eles estão esperando o quê? O porquê? Eles querem que eu pague por uma coisa que já está lá. Autoria delitiva. Mas a questão, de novo, Alex, vamos voltar para trás. Não é questão de quererem que... Aqui me parece muito mais, e eu vou ser bastante honesta, por tudo que você está me relatando, é que assim, cara, vai me dar um trabalho, tem que descobrir quem é esse terceiro integrante, esse quarto integrante. Entende? Deixa esse pagar mesmo, né? Mas não pode ser assim. Porque o promotor... Isso, gente, isso não é o trabalho da Carla, justiça. quando acaba o dia, o promotor volta para casa dele e fica ao lado da família dele. E eu vou te dizer... E eu tenho uma família. Sim, inclusive a família que sofreu a violência, esse assalto, eu tenho certeza, eu posso estar errado, mas eu tenho quase que 100% de certeza. Ela não quer que nenhuma pessoa inocente seja punida. Acredito. Não, porque ninguém quer isso. Quem sofre uma violência não impõe uma violência ao outro. Mas eles reconheceram uma pessoa errada. Isso a gente não pode esquecer. Mas você mesmo me disse aqui no programa que eles não tinham 100% de certeza. Mas no reconhecimento fotográfico, eles me apontaram. Então, só eles falarem naquele primeiro reconhecimento fotográfico, dia 15 de junho, eu já fiquei 6 meses preso. Sim. A audiência foi 1 ano e pouco após isso. Né? Tudo isso aqui, toda essa história é muito triste, sabe? A gente lida com casos aqui muito tristes, Alex. Tem muitos. Um caso de injustiça é muito triste, um caso de um homicídio é muito triste. A sociedade precisa exigir um trabalho bastante efetivo, honesto, ilibado, de todas essas pessoas. Eles não podem sair aí condenando uma pessoa que é inocente. Isso está errado. E você acabou de dizer, e eu concordo, por exemplo, existe aquela lei do indúbio pro réu. Exatamente. Né? Muitas pessoas criticam essa lei. Dúvida... Absorve. Só que você vê, o Estado, eles têm toda a ferramenta, eles têm tudo. Porque eles sabem quem é. Quando... A questão é por que estão batendo no erro. Isso. Eu vou lhe dizer uma coisa. No caso das bruxas de Guaratuba, não sei se você acompanhou, mas vale você... Eu vou acompanhar agora. É um caso muito emblemático, né? E as fitas da tortura, elas foram encontradas, né? E isso agora está em revisão criminal, né? E o que acontece? Eu até vi outro dia uma entrevista do promotor do caso que continua batendo na tecla de que não existiria necessidade de uma revisão criminal. Entende? Assim, é triste isso tudo. E a revisão criminal é lei, é um recurso. Não, é lei, é um recurso, e a gente espera, inclusive, vai ser julgado há pouco, que todos eles, né,
saiam vitoriosos dessa revisão criminal. Mas vale lembrar que uma pessoa acabou morrendo na penitenciária, um inocente por um crime que ele nunca cometeu. Ele morreu. Então, no meu caso, você sabe o que eu passei em 6 meses? Dentro daquele lugar? Deve ter sido um terror. Eu peguei uma coceira, que o nome de cadeia é tiriça, essa coceira. Eu fiquei na carne viva. Eu tive 35 furúnculos. Eu tenho umas marcas aqui para mostrar. Meu Deus. Sabe o que é você ter 35 furúnculos? A pessoa tem um aqui, a pessoa já fica agoniada. Eu tive 35. Quando eu saí, eu fiquei 1 mês tomando antibiótico, injeção, na farmácia do seu Clodoaldo, para tentar tirar aquela sarna do meu corpo. E ninguém lhe dá atendimento médico? Eu vou ser bem honesto aqui. Esquece que atendimento médico dentro de um CDP, por isso que morre vários lá. Então, assim, o que eu quero que a justiça veja, Carla, eu não estou aqui para me dar uma de coitadinho, não. Porque eu estou vivendo a minha vida, estou trabalhando, estou falando o que é. Na audiência, a justiça perguntou para as vítimas o que isso interferiu na sua vida. E quando que vão perguntar para a minha família? Quando vão perguntar para minha esposa o gasto que eu tive? O que eu sofri? Eles nunca perguntaram. Eles sabem que é um verdadeiro e ainda estão querendo continuar na tecla. E você que viu tudo isso aqui errado, o que você pretende fazer depois? Olha, primeiramente eu quero ter paz, Carla. Porque meus 30 anos de vida foi com muita paz. A minha família, eu sou filho único, eu tenho 4 irmãs. Ninguém da minha família tinha conhecido uma delegacia. Meu pai, com 80 anos, nunca entrou numa delegacia. Eu venho de uma família guerreira, né? Então, primeiramente, eu quero voltar a ter paz. Porque eu não sofri, Carla, 6 meses. Eu tenho sofrido desde 2020. A opressão é muito grande. Você sabe quando eu coloco minha cabeça no travesseiro, sabendo que estou condenado? Você acha que uma pessoa do bem merece isso? Então, eu estou sofrendo já tem mais de 2 anos. Alex, eu só posso te agradecer por você ter vindo até aqui, ter contado a sua história. Novamente, eu lamento muito que você tenha passado por esse horror. Eu de verdade aqui espero que a justiça seja feita e não uma injustiça. Que você possa de verdade dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Que os verdadeiros culpados, né, paguem pelo crime que eles cometeram, porque é um crime muito grave. Entrar na casa de uma pessoa para roubar o que quer que seja. Ninguém pode entrar na casa de ninguém. Tem que pagar mesmo. A gente espera que os culpados sejam condenados, né, e sejam apenados. Mas você merece dormir tranquilo no travesseiro. A gente vai continuar acompanhando o teu caso. Eu vou, inclusive, pedir, né, para a nossa equipe, né, de especialistas que trabalham conosco para olharem o seu caso. Vou trazer ele para a investigação criminal. Eu acho que é um caso que merece, né, ser discutido a postura, né, dos primeiros policiais, enfim, tentar entender o que está acontecendo com esse promotor. Né? A gente vai repassar o processo para eles, para que eles possam ler esse processo e que a gente possa te ajudar. Sim, obrigado. Me agradeço de coração mesmo. Sabe? Que a gente deixa aqui, né, todo o nosso carinho para esses bons policiais, né, que corrigiram o erro lá na frente, demorou muito, mas corrigiram. Tanto o delegado quanto o escrivão. Para essa pessoa muito especial ali do IRGD, também que, né, não se omitiu, né, trabalhou ali, né, para que a verdade viesse à tona. Um excelente profissional, parabéns para ele também. E fique em paz, porque uma hora a justiça, ela acontece. Sim, a gente não sabe por que a gente tem que passar e trilhar certos caminhos, Alex. Mas eu entendo que você está vivendo esse momento de horror, mas isso vai passar. Talvez você tenha que ser a voz de muitos outros ali. Você tem que parar para pensar sobre isso também. É verdade, eu estarei aqui para falar, né? Eu não quero prejudicar ninguém.
Eu só quero ter a minha paz, voltar a poder trabalhar tranquilo, porque eu trabalho esses anos, se eu escutar uma sirene, sabe que você vai ficar desesperada? Pânico, né? Eu não estou vivendo. Mas você continua trabalhando lá no teu quiosque? Opa, todos os dias eu tô lá. E a gente vai visitar você lá no seu quiosque. Sim, sim, vai ser bem bacana. Faço questão Sim, de lá te ver trabalhando no seu quiosque. sim, bacana. Fique em paz, Alex. Gente, nós conversamos aqui hoje com a Alex Cantuária. E em breve nós vamos trazer mais informações aí sobre o caso dele. Muito obrigado por todos vocês que estiveram conosco e vamos ficar aí vigilantes sobre essas questões das injustiças. Porque o que nós precisamos ter aqui, né, no nosso país são homens e mulheres que trabalhem pelo direito e pela justiça. Obrigada e até a próxima semana.